Olá, bem-vindos! Estamos começando mais um consultório de família. Isso é motivo para mim de muita alegria. E eu sei que eu posso compartilhar essa alegria com você que gosta, que está sempre aí com cadeira cativa, acompanhando toda a programação da Novo Tempo, mas também esperando especialmente pelo consultório de família. Posso agradecer a você por todo esse ano que estivemos juntos, por todos os anos que já estamos juntos aqui na Novo Tempo. Já está chegando o finalzinho do ano, hoje é o nosso último ao vivo, mas agora há pouco, inclusive, estava gravando um vídeo para deixar esse recado para você, que aproveito para repetir agora, de pronto. Quer dizer, para você estou dizendo agora pela primeira vez. Deixamos programas inéditos, programas de qualidade para você durante as férias, durante esse período de festas, você não deixar de acompanhar a nossa programação. Os programas estão de primeira para você, para sua família, para que a gente continue nesse contato direto aqui pela telinha da Novo Tempo. E você sabe que cada encontro nosso é mais uma oportunidade para mim e para você, para repensar e para tomar novas decisões. No final das contas, é você quem decide. No final das contas, você pode ler, pode ir, pode vir, pode perguntar, pode fazer terapia, pode fazer o que você quiser. Pode receber o diagnóstico de uma doença incurável, você pode receber a notícia do seu próprio marido que hoje resolveu ir embora, você pode receber a notícia que o seu casamento acabou, você mesma pode agora dizer para mim, Darleide, olha, se você soubesse do que me aconteceu hoje, foi pior do que isso. Frente a qualquer coisa que te aconteça, frente a qualquer coisa que me aconteça, diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, a decisão, no final das contas, é minha e sua. Nós precisamos decidir. Vamos continuar como estamos agora ou vamos tomar providências para dar um rumo novo à nossa própria história? Vamos deixar que a nossa vida permaneça na mão de alguém e dando a esse outro todo o poder de determinar o caminho que vamos seguir, se vamos chorar, se vamos sorrir, se vamos desistir, se vamos viver ou morrer, o outro que decide por mim? Não, Deus não deu esse poder a ninguém. Ele deu a mim e a você a decisão de viver hoje ou morrer. Sabe que uma vez o próprio Deus disse ao seu povo, hoje tem diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, você escolhe. Você vai escolher o quê? Viver ou morrer? E quando nós escolhemos morrer? Quando escolhemos desistir, quando escolhemos desacreditar, quando escolhemos voltar para a velha vida, quando você decide voltar para aquele estado anterior, quando você mesmo sabe que era um estado terrível, deplorável. A palavra de Deus diz a você e a mim, se voltarmos, o nosso estado passará a ser pior do que aquele que vivíamos anteriormente, entende? Ou seja, sempre Deus planeja que sigamos para frente. E mais que para frente, ele diz para o alto. Então, é tempo de, mais uma vez, decidirmos, viver, prosseguirmos, irmos adiante, para o alto, não desista. Assinou o divórcio hoje? Calma, não é o fim da vida. Recebeu um diagnóstico de uma doença incurável? Calma, não é o médico que diz para você a sua vida cessou. Dá para fazer mais, dá para fazer diferente, dá para você viver pela esperança. Aliás, jamais deixe a esperança morrer. Afinal, ela não morre. O nome da esperança é Jesus. Receba essa palavra de ânimo, com muita fé em seu coração. Olhe para frente, vem aí um ano novo, novas possibilidades. Ah, mas Darleide, muita crise. Ué, é na crise que a gente se descobre vencedor, superando dia após dia. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Quer ver a oportunidade melhor de superação? Casamento. E no programa de hoje, um casal que eu amo e você aí de casa, que já acompanha o nosso programa, ama também. Eu sei porque você me escreve, você me encontra pessoalmente, você me diz, Darleide, quando o pastor Wallace vai no programa, eu amo. E quando ele fala da Tininha, então, me apaixono. Eles estão aqui comigo. Pastor Wallace, bem-vindo. Obrigado, é sempre uma alegria poder participar, estar aqui no programa ao vivo.
O coração fica acelerado, mas é uma delícia poder colaborar, participar aqui com o seu programa e com os nossos Obrigada. amigos que estão nos acompanhando lá do outro lado do mundo, talvez, do outro Sim, lado do país. É uma alegria. obrigada mesmo. E comigo tem a Tininha hoje, Pois né? é, Cristina, conhecida como Tininha. Bem-vinda, princesa. Que bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E não é sempre que eu posso acompanhar o meu esposo, né? Mas hoje estou muito feliz por estar aqui compartilhando algumas experiências. Que ótimo. O pastor Wallace e a Cristina, eles passam agora a exercer uma função muito especial para as famílias da Igreja Adventista, para as famílias que são atendidas pela Igreja Adventista em toda a América do Sul. Eles passam a ser os responsáveis, especialmente o pastor Wallace passa a ser o responsável pelo que nós chamamos de departamento da família, do Ministério da Família da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até então, esteve trabalhando já há 11 anos, 11 anos. no IASP. 11 anos no IASP, no NASP Hortolândia, como Isso. diretor-geral do campus. 11 anos, um bom tempo. Uau! E no agora dia que muda para Brasília. No dia que completou 11 anos, foi o dia que veio a nomeação para ir para Brasília. Então, estará ali na sede da Igreja Na sede da Adventista Igreja do Adventista do Sétimo Dia. Sétimo Dia para a América do Sul. Aham, e essa sede fica em Brasília. E agora trabalhando diretamente com as famílias de 8 países de fala hispana e o Brasil. E é uma honra tê-los aqui e poder anunciar isso para a igreja, para quem nos assiste, para quem nos acompanha agora, e fazendo este programa especial. E sabendo que o meu público ama vocês pela história, pela dedicação à família. Sempre que o pastor Wallace vem aqui, a Tininha já esteve com a gente também em outros programas, para falar de casamento, de superação, de família. Então, família é o que está no seu coração, né? De fato, eu nunca imaginei que estaria numa situação como essa. De liderança desse Do departamento. Ministério da Família para toda a América do Sul. E eu gosto sempre de dizer que não é só para a Igreja Adventista, é para toda a Tá América ótimo. do Sul, para todas as famílias de todos os credos. Nós temos a responsabilidade, como igreja, de apoiar, servir. de ajudar, de servir, de orientar, de encontrar caminhos. Eu recebo e-mails dos nossos irmãos metodistas, católicos e batistas da Maravilha. Assembleia de Deus, me convidam para eventos. E sempre que eu posso, eu colaboro, porque a Igreja Adventista está para servir a todos. É verdade. É muito bem colocada essa fala. Inclusive, aqui para Novo Tempo, muitas pessoas se identificam assim, se identificam gostando da Novo Tempo, mas fazendo a ressalva. Eu não sou da Igreja Adventista, eu sou batista. E a gente costuma dizer que nem é necessário fazer essa observação, né? Nós não estamos aqui trabalhando, muito pelo contrário, nós nem fazemos o que fazemos aqui para a Igreja Adventista, senão nós faríamos nas igrejas locais. Nós estamos aqui comunicando Jesus, esperança, poder de Deus, palavra de Deus para todos. Então, todos são muito bem-vindos. Então, palavra muito bem E a colocada. nossa Estamos para servir. responsabilidade como igreja é de atender todas as pessoas. E isso essa é mesmo. a nossa alegria, a nossa missão. Maravilha. Novo desafio, né, Tininha? Nem fala. Sair depois de 11 anos do IASP não é fácil, né? Aham. Mas eu sinto que é uma missão que Deus colocou em nosso coração, especialmente do Wallace. E aqueles que conhecem a minha história sabem que essa missão veio da nossa história mesmo de vida, dos nossos problemas, Da nossa dor, da não? nossa dor, do nosso sofrimento. Então o Wallace começou a desenvolver uma paixão por esse assunto de família, para fazer o nosso lar feliz e a doença que eu tenho ainda, né, não tirar a nossa alegria, né? Porque nós tínhamos tudo para ser pessoas tristes, sofrendo o tempo todo, e foi partindo de uma realidade da nossa família, de um problema que surgiu no coração do Wallace. Deus colocou no coração dele e no meu esse amor pela família, primeiro pela nossa, né, para a gente superar os nossos problemas e, na sequência, ajudar outras pessoas também, como o Wallace tem feito até hoje, né? Wallace e você também. E eu, né, apoiando. Apoiando, sim. Ela é tudo. Depois de Deus, ela é tudo. Que gracinha, gente. Bom, vamos então, casal apresentado e eu recebendo essa honra de apresentá-los, inclusive, oficialmente aqui na Novo Tempo, né? Nessa nova função, nesse novo desafio, de influenciar as famílias para serem cada vez mais responsáveis pelo bem-estar
um do outro, fazendo assim o bem-estar da família. E você sabe que o consultório de família tem esse compromisso de tornar a realidade, a sua realidade, aqui com a gente, é uma realidade possível de ser olhada com carinho, com responsabilidade, muito respeito, mas também levando a cada um de nós a repensar o modo de viver família. Então, trazê-los aqui para a gente é sempre um prazer. E você é convidado a participar com a gente no nosso facebook.com/consultoriodefamilia.nt, nosso ponto de encontro ali durante esse programa e durante toda a semana, quando você escreve, quando você compartilha, estamos ali para receber você. Tema principal do programa de hoje é sobre o casamento. Como é que se sustenta um casamento? Então, tem muito a ver com vocês. Você agora, Tininha, falava, trouxe essa questão já. A superação de vocês, e o pastor Wallace disse da nossa dor, o casamento de vocês se construiu de uma maneira que foi se tornando muito sólido, justamente porque não foi fácil. Então, a cada luta, a cada vitória, vocês foram se fazendo, né, dentro desse casamento mais forte. Mas você falou da sua doença. Muita gente não conhece, não assistiu aquele programa anteriormente. Como foi o começo do casamento de vocês? Relembra um pouquinho. E qual é a sua doença? O primeiro ano de casamento foi uma benção, como todos os demais, eu acredito, né? Nós fomos muito felizes no primeiro ano, mas de repente eu comecei a ter dores nessa mão aqui, e depois rapidamente foi passando para outras articulações, e depois de algum tempo eu descobri que eu tinha artrite reumatoide, mas depois de muito sofrimento, né? Então nós tínhamos 1 ano e pouquinho de casados, né? Bem recentes para um problema assim tão sério. Eu não conseguia me mexer, eu ficava numa cama, ele tinha que me dar banho, pentear meu cabelo, fazer a comida para mim, me dar a comida na boca, escovar dente, tirar da cama, colocar na cama. Então, essa luta toda fez com que, em vez da gente se separar cada vez mais longe devido ao problema, nós nos unimos pela dor, pela doença, né? E uma decisão, foi uma escolha, na verdade. Porque você poderia ter escolhido, no caso dele, poderia ter escolhido me devolver para meus pais, como alguns colegas dele acabou falando, né? Devolve para o pai dela, para a mãe, porque uma pessoa com esses problemas igual ela não sai da cama, você tem que fazer tudo, devolve para o pai, para a mãe, a esposa não é parente. E ele ouviu muito isso, né? E ele decidiu que esposa não é parente, a gente já sabe, né? É a nossa outra metade, ele dizia, né? E ele decidiu, a partir daquele momento, que acontecesse o que acontecesse, ele estaria do meu lado, me ajudando e lutando junto até o fim. Teve uma hora que vocês conversaram sobre isso? Conversar, assim que eu lembre, não. Não. Eu acho que era o tipo da coisa que estava no nosso concerto, no nosso pacto. Né? Então, quando me diziam isso, né, o médico falava, olha, ela vai ficar assim talvez o resto da vida. Ela tinha 21 anos de idade, eu tinha 21 anos de idade. Né? Então, a gente sorria aqui, a gente mas todo casamento tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, né? E nós nunca paramos para discutir, porque, Darleide, a aliança é que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta a aliança. A gente aprendeu sofrendo que o pacto firmado diante de Deus, dos nossos parentes, era um pacto eterno. E eu disse para ela disse para mim que ela cuidaria de mim, não importasse o que acontecesse. Então, essa aliança que a gente firma com Deus, comigo mesmo e com o outro, é isso que sustenta o amor para o resto da vida. Então, as pessoas imaginam que o amor, esse sentimento de amar, é que vai sustentar a aliança. Não, porque esse amor talvez vá diminuir, ele vai talvez até passar. A paixão, jovens casados, lua de mel, 21 anos de casado, não tinha nada, né, Tininha? Mas estava lá. Era uma beleza. Mas estava ali e, de repente, tudo acaba. De repente, tudo se torna escuro e parece que nunca mais aquilo vai voltar, porque nessa fase crítica ela ficou quase 3 anos. Não foi um dia, 2 dias.
os diagnósticos eram sempre muito ruins, né, de que aquilo não ia. E aí, um dia, eu descobri que se eu aprendesse a lidar comigo e com a situação e com ela, que aquele sofrimento ele talvez não passasse, mas nós íamos encontrar um jeito de superar, de avançar, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que um dia ela estava chorando, levando ela para o hospital, ela disse assim, eu estou com medo. Com medo de quê, querida? Estou com medo. Mas com medo de quê? Ela nunca reclamou. Mas está com medo de quê? Eu estou com medo de como vai ser o fim, né? E aí, então, eu disse para ela, sem pensar, disse, não importa como vai ser o fim, eu vou estar com você. Eu prometi isso para você, eu vou estar lá contigo. Como eu estava com muita dor, muito sofrimento, Muito eu não sabia, deprimida. muito deprimida. Então, como seria esse fim? Se hoje eu estou assim, imagina daqui uns 10, 15 anos como eu estarei. E naquele momento, quando ele disse isso, foi uma inspiração divina. Porque era o que eu precisava ouvir naquele momento para me motivar. Saber que até o fim eu teria alguém do meu lado, independente do que acontecesse. É uma coisa interessante, porque eu não pensei para falar. Eu falei isso. Foi rápido a resposta. E depois, com o passar dos anos, que eu entendi o que eu disse. Por isso que ela fala que eu digo, eu podia assim, não, tinha na hora eu pensei. Não, não foi verdade. Na hora que ela falou, estava dirigindo o nosso carro, um Corsa 1, né, poderoso, a 70 por hora na marginal, né? E aí ela chorando, e aí eu comecei a olhar, comecei a conversar, e quando ela me falou, eu respondi. Então, não foi eu que disse aquilo, foi Deus que falou, né? Então, se você tem no seu coração esse amor pelo outro incondicional, que é a base para a aliança, que é a base que Deus tem para comigo, a base da aliança de Deus comigo é que Ele vai me amar incondicionalmente, sozinho, inteiro, quebrado, doente, pecador, demais, isso não interessa, Ele vai estar comigo. Então, naquela hora que eu disse, eu não entendi a profundidade. Ela entendeu a profundidade, porque Deus sabia a necessidade dela. E até eu penso que Deus me usou para atender a necessidade dela. E com o passar dos dias foi que eu entendi. E hoje eu compreendo que a base da aliança, né, que a aliança é a base do amor. Né? Não é o amor que é a base da aliança. Porque se for o amor a base da aliança, tudo vai para o espaço. Porque, veja, eu sou um ser humano pecador, cheio de defeito, com um monte de problemas, né? Alice, mas... Fale. E Cristina, alguém pode ouvir assim, que falar de aliança é falar de compromisso, que o compromisso é que sustenta essa relação. Uhum. Alguém pode tomar essa ideia, achá-la real, é isso, ok, eu concordo, mas trazer a coisa do sacrifício para isso e dizer, pastor, para eu manter a minha aliança, olha, é muito sacrifício. E eu? E a minha felicidade, a minha alegria, eu não aguento mais, e eu? Uhum. Como é que se entende profundamente essa questão? Cristina. Bom, quando eu vou falar um pouco da nossa experiência. Sim. Ele teve que abrir mão de muita coisa para manter essa aliança. Ele podia ter decidido diferente. E ele decidiu que ele manteria aquela promessa que ele fez lá no altar, independente do que acontecesse. Foi uma decisão. A partir do momento que ele decidiu, ele começou a estudar meios para me fazer feliz, para eu sorrir. Só que quando eu observava isso nele, como que eu poderia fazer para eu também retribuir isso? Então, quando nós não conversamos, eu vou decidir que eu vou continuar com você. Não foi isso. As coisas foram. Ele foi estudando, foi lendo e foi se transformando para me fazer feliz. Como que eu poderia deixar de fazê-lo feliz também se ele faz isso por mim? Então, eu também decidi. Então tem o ponto. Sacrifício aí. Sim. Sacrifício. Que é isso que você começou a dizer sim. Exatamente. Uhum. Ele fez sacrifícios, abdicou de muita coisa e dedicou-se especialmente a restaurar o seu sorriso, a sua vontade de viver. Com isso foi havendo uma transformação. É isso? É isso. Agora veja, Darleide, sem esperar nada em troca.
Pois é, porque você nem tinha muito o que dar de troca. Não tinha, não é no que tinha que dar, é que talvez aquilo fosse perene para sempre. Sim, é. Então, o sacrifício que a gente tem que fazer para dar ao outro o direito também de ser feliz, é abrir mão de fato de muitas coisas. Né? Abrir mão dos seus desejos, suas vontades, para que o outro, agora, se a outra pessoa, né, para colocar o apelo, escuta, mas eu estou me sacrificando e o outro não faz nada, o outro, ele me trai, ou ela me trai, me engana. Não, aí é outra história. Ok. Né? Eu estou colocando a história de um casamento onde as pessoas se amam, se respeitam e têm problemas de todas as ordens, emocionais, financeiras, de todas as ordens. No nosso caso foi doença. Por que isso acontece? Porque a gente tem que entender, você, meu irmão católico, presbiteriano, adventista, não importa o seu credo. Não. O pano de fundo da nossa vida é o grande conflito do bem contra o mal. E o bem e o mal vão lutar para destruir você. E a melhor forma de destruir você é destruindo a sua casa. Então, quando os pais estão em crise, em grandes conflitos, e eles findam se separando, né, isso vai ser o fim do mundo? Talvez não seja. Mas as pessoas estão muito mais frágeis, mais doentes, mais fracas. Então, se o inimigo puder fazer alguma coisa para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família, ele vai fazer. Por quê? Porque a chance dele destruir você, emocional, físico, espiritual, é muito maior. Né? Então, a forma que Deus nos deu para nos manter firmes é abrir mão, fazer sacrifício como Ele fez o sacrifício por mim. Então, como Ele fez o sacrifício por mim, eu devo fazer o sacrifício por ela. Eu fiz uma promessa para ela, Deus fez uma promessa para mim. Ele cumpre a promessa para mim e comigo. Então, eu devo cumprir a promessa com o outro. E esse abrir mão que Deus fez foi que me deu direito à vida e à felicidade. Né? E era muito difícil para mim entender, por exemplo, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Como é que um rapaz de 21 anos vai entender que a mulher doente, com o diagnóstico de ficaria talvez assim para sempre, naqueles idos, né, que nós estamos casados já há 27 anos, 9 meses e 19 dias, então, tirando esse 1 ano, como é que vai ser? Então, como é que eu podia entender? Aí eu fui entendendo ao longo da dor e do caminho de que o meu desafio era amar a Deus. E se eu amasse a Deus naquela circunstância, Ele abençoaria a minha vida de uma forma ou de outra. E não quer dizer que a minha esposa ficaria curada. Ela não está curada. Ela tem uma saúde muito melhor hoje. É uma guerreira, uma tenacidade tremenda. Ela tirou o sapato, para pôr o sapato legal para vir aqui no programa. Quando terminar, eu vou lá no camarim buscar aquele sapatinho que ela consegue caminhar, vou pôr aqui e levar ela para o carro de volta. Mas isso para mim, hoje, não é sacrifício. Isso já faz parte da nossa vida. Então, quando você para de olhar para você, para olhar para o outro, a necessidade do outro, você vai avançar. Agora, tem que entender algumas coisas. Posso, sim, colocar pelo menos 2 coisinhas? Número um, quem ama vai se decepcionar. E quem ama vai sofrer. Não tem jeito. Porque a Tininha está comigo esse tempo todo, essa jornada toda. Quantas vezes ela se decepcionou comigo? Muitas vezes. Por quê? Porque eu sou humano. Eu sou um ser humano que erra, que acerta. Qual a diferença entre homens e meninos? Os homens, eles lutam para acertar mais, eles tentam melhorar suas vidas para abençoar os seus filhos, os netinhos, Davi e Daniel agora, né? Abençoar sua mãe, seu pai, seus amigos, as pessoas ao seu redor. E os meninos, né? E as meninas mimadas, elas olham para elas, não está nem aí se o outro vai sofrer, o que ele quer é o prazer da vida. Só que quando você chega na nossa idade, ele percebe que o prazer da vida não está em você ter para si, está em você se doar para o outro. Assim como Deus faz por nós. E aí um dia Paulo fala assim, o amor de Cristo me constrange. Então, você, para manter um casamento feliz dentro dos limites da vida, com os problemas normais que todos nós enfrentamos, inclusive eu e Tininha,
você tem que entender que você vai constranger o outro a ser uma pessoa melhor, porque você o ama incondicionalmente. Se o amor não muda alguém, Darlede, nada vai poder mudar, nem a cadeia, nem bater, nem espancar, nem gritar, nada vai mudar uma pessoa. Né? Então, a Cristina hoje está caminhando, ela não caminha muito, mas caminha. Dirige o carro dela é automático? É, mas ela dirige. Ela vai poder me acompanhar algumas viagens pela América do Sul? Vai. Em todas vai? Não vai, mas em algumas vai. Para as pessoas verem que nós somos seres humanos com todos os problemas, com todas as lutas, e que todos podem vencer. Agora, a gente vai se decepcionar. Teu marido te decepcionou? Ele é humano. A tua esposa decepcionou? Ela é humana. Teu filho decepcionou? Ele não é perfeito. E quem ama, sofre, e quem ama tem que decidir pagar a conta. Eu decidi que eu pagaria a conta, não importasse qual fosse. E a Tininha, quantas contas ela paga para poder me acompanhar, um marido maluco que nem eu? Né? Que vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Você sabe que andando por aí afora, muita gente, as mulheres, né, especialmente, elas dizem assim, Darlede, quando o pastor Wallace vai lá, ele é tão engraçado, tal, leva a Tininha várias vezes. Aí outras vezes eu ouço o marido falando assim, eu não gosto quando aquele Wallace vai lá não. Por quê, querido? Ah, ele é o marido perfeito, não dá para mim não. A minha mulher, vem cá, amor, vem ouvir o pastor Wallace, ele é perfeito. Olha, eu posso dizer que não é perfeito. Né? Ele é humano tanto quanto os demais. Mas que ele se esforça? E se esforça muito. E o amor dele me constrange, né? Então eu tenho que retribuir. Então eu procuro assim apoiar muito o trabalho dele. Então eu vejo o quanto ele se dedica, o tempo que ele tem para mim, para a família. Então, o que eu posso também eu ajudo, apoio. Tini, peraí, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Esse homem é diretor de uma grande instituição. Ele é assim, no escritório, é nas atividades, ele é responsável por cerca de 10 mil alunos até então, né? Agora vai para uma outra missão grandiosa. Como é que ele tem tempo para a família? Se tem gente que o que mais a gente ouve, mas Darlede, eu não tenho tempo para me dedicar, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para minha casa. As mulheres, você sabe, reclamam, meu marido não me dá atenção, não conversa comigo, não sei o quê. Por isso que o pessoal fica dizendo que ele é perfeito, porque você está dizendo que ele tem tempo para você, para sua casa, para sua família. Nós vamos para o intervalo, na volta, Wallace e Cristina vão dizer mais para nós. Como foi na prática, assim, que ele aprendeu e fez na prática com que o amor fosse o remédio da sua esposa e como ela diz mais sobre essa história. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, não desgruda daí. Liga para a filha e diz assim, filha, liga a TV, presta atenção, liga aqui, compartilha, fica com a gente aqui na Novo Tempo, consultório de família para você. Obrigada, você que está aqui comentando com a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook. Obrigada você que compartilha, convida os seus amigos para acompanhar aqui o nosso programa. Viu? Um beijo muito especial para Flávia Jesus e no Oba, pastor Wallace, é uma bênção, muito sábio, excelente programa. Um abraço da Leide, eu recebo o seu abraço. Maidana, que nome bonito, Maidana, casal maravilhoso, bênção de Deus vocês. Alzeri, Darlede, boa noite. Ore por mim, me ajude em oração. Deus ouve as nossas preces. Confie em Deus. Confie. As suas preces são ouvidas pelo Senhor. A Lelê Miranda, que bom, pastor, e a linda esposa Tininha aqui com a gente. Pessoal feliz com a sua presença aqui, viu, Tininha? Rose Santos, casal maravilhoso. Rosângela, estou acompanhando o programa. Kellen Florencio, que legal. Jaqueline, um programa é uma bênção. Enfim, tanta gente querida aqui com a gente. Bem-vindo sempre. Quero aproveitar hoje também para mandar um abraço para todos os casais com quem tive a oportunidade de fazer um cruzeiro, com um encontro de casais junto, foi muito, muito especial, é uma experiência muito especial. A todos vocês, casais de todo o Brasil, de norte a sul, foi muito bom nos encontrarmos e vivermos a experiência que nós vivemos, não só pelo lugar em que estávamos, pela maneira de experimentarmos aquele encontro, mas espiritualmente falando, pelas palavras que o Senhor nos deu ali naquele lugar e pela experiência espiritual, eu repito. Um beijo a todos vocês, obrigada pelo carinho
E é sempre muito bom ter esse respeito e ver pessoas que acreditam no tema família, investem nisso. Isso é investimento. Quando te convidarem para o encontro de casais, participe. Quando te convidarem para ouvir uma palestra, quando indicarem a você um livro, quando pedirem para você assistir um sermão, uma palestra, o que for, se é para aquilo que importa para você, se é família, dê atenção, dê crédito, invista. Vai chegar uma hora que essa palavra vai cair no seu coração, vai fazer um efeito maravilhoso e você vai dar um giro e acordar para a vida para fazer funcionar a engrenagem da família, que começa nessa engrenagem chamada coração, onde Deus pode atuar, agir e o Espírito Santo fazer grandes coisas ali. Tá? Beijo e abraço também para os amigos da Igreja Adventista de Botafogo, onde estive nesse último domingo. Queridos, amados, muito obrigada pelo carinho, viu, Taninha? Um beijo para você. Sempre a gente fala aqui da Igreja Adventista, porque é onde estivemos, mas, por favor, repetindo aquela palavra, nós atendemos a todos, vamos à Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, não tem exclusividade para a Igreja Adventista, tá? Estamos realmente aqui para atender e servir, obviamente que dentro das nossas limitações, porque a agenda, né, não funciona assim. Se fosse fácil, nos desdobraríamos mais. Eu sei que seus pais lindos estão nos acompanhando lá em Manaus. Lá em Manaus, seu Claudionô, Dona Eliette, um beijo para eles, minhas irmãs Aline e a Beth, o meu irmão Armando e o Adson que é o mais bonito da família, o pessoal que conhece sabe disso, né? Para Emily, o Elton e meus bonequinhos, né? Davi e Daniel, coisa mais linda do mundo, estão com 1 ano e 1 mês. Que delícia. Gêmeos iguais, é uma beleza. Lindos, lindos. São os presentes, depois de tanta luta, não? Verdade. Tininha, seus netinhos, né? Presente mesmo. Nossa, foi uma bênção esses dois. Foi um presentão de Deus. 2 presentes, Dois né? presentes. Porque quando tivemos a Emily, a nossa única filha, eu não conseguia segurá-la no colo, né? Porque não tinha força, não conseguia, doía muito meus braços. E o Wallace que segurava para eu amamentar, ou então colocava almofadas, né? Uhum. E aí, quando meus netinhos nasceram, os gêmeos lindos, Davi e Daniel, eu consegui segurar. Ai, que delícia. Nossa, hoje eu consigo segurar no colo por um tempinho ainda. Ficou aí uns 10 minutos, eu consigo segurar ótimo. E depois o outro, né? E sentada segura os 2. Então, é uma bênção de Deus. Deus dá presentes em tempos em que a gente nem espera, né? Eles chegam. Quer dizer, você não esperava ser vó de gêmeos e viver essa experiência tão bonita. E tem os seus pais que estão nos assistindo. Sim, meus pais, o João e a Tereza, amo tanto, de paixão, né? Me apoiaram tanto quando estive doente, ajudaram bastante o Wallace também, né? E eles estão lá assistindo, firme sempre, beijão. E eles gostariam de ganhar um abraço seu. Repete o nome? João e Tereza. Seu João, Dona Tereza, um abraço muito especial em vocês. Quem sabe um dia desses a gente se encontra e esse abraço é bem de verdade, bem de perto, né? E esse abraço também para todos que estão aqui na nossa sintonia, acompanhando o nosso programa, compartilhando, comentando ali no Face. Eu já vi que tem muitos recados e muita gente se identificando com o tema de hoje, o que sustenta um casamento. E aí, antes de ir para o intervalo, a pastora Alice falou, e a Cristina, né, sobre a experiência deles, e você pontuou o tempo que ele te dedicava. E eu pergunto, como é que um homem com tantos compromissos, tantas atividades, consegue tempo para cuidar e se dedicar da família, rolar no chão com o filho quando era pequenininha, para cuidar de você, fazer mais massagem, dormir pouco para cuidar de você muitas vezes? Como ele conseguia essa proeza, Cristina? Olha, a agenda do Wallace sempre foi muito intensa, sempre. Pelo trabalho que ele já exercia como profissional e por ajudar as famílias também, que era uma coisa paralela que ele fazia. E nas horas vagas, ele sempre tinha um tempinho para nós. Então, quando ele chegava em casa, por exemplo, depois de um dia intenso de trabalho, depois de jantar, óbvio, né, tomar aquele banho, aí era o tempo da família. Então, ele brincava muito com a Emily. Eu não tive a oportunidade de brincar com ela no chão, de rolar. Então, uma coisa que hoje eu sento com meus netinhos, né? Que delícia. E com ela eu não tive essa oportunidade, não podia, mas eu ria muito vendo o Wallace brincando com eles, né? Com ela no chão. E aí ele brincava com ela e vinha correndo aqui me cutucar também, né? E trazia a filha junto, envolvia você na o brincadeira. tempo todo. Então, é a qualidade de tempo. Então, quando não tínhamos a filha ainda,
e eu ainda estava muito doente, não conseguia levantar. Ele me levantava e fazia eu rir, assim mesmo, com dor. O que ele fazia? Vamos passear pela casa. Aí ele dizia assim, vamos colocar seus pés aqui, porque agora você vai andar. Aí me colocava sobre os pés dele, me abraçava e ia me levando, como se eu estivesse caminhando junto com ele. E ele gastava todo o tempo que ele tinha, ele estava ali comigo, até que eu adormecesse, aí ele ia cuidar dele. Ou com a filha, quando ela era pequena, ou depois de adolescente, né, também. Eu já estava melhor quando ela estava maior, mas sempre nós procuramos fazer coisas juntos. Que isso que vai criando a liga entre nós, né? Se a gente está sempre separado, aí não tem aquela cola, como diz o Wallace nas palestras, né? E a qualidade de tempo, né? Não é a quantidade, é a qualidade de tempo que ele tinha, fez a diferença. Faz ainda. Faz. É uma coisa interessante você entender que você tem os mesmos princípios, os mesmos valores, mas você é pessoa diferente onde você está. Então, na escola, como administrador de uma grande escola, você tem uma postura, ok? Mas tem os princípios iguais. Em casa, eu não posso ter daquele jeito. Em casa, a Emily falava assim, pai... A Emily falava assim, papai, se as pessoas vissem você, o diretor, ou do Ellen White, ou agora do IASP, né? Se vissem você aqui em casa, eles não iam acreditar e eles não iam fazer as coisas que você pede para eles, porque você é muito brincalhão, você fica rolando pelo chão, você me cutuca, você mexe comigo, você ri. Então, ela não conseguia entender. Ela reconhecia esse pai diferente do outro, porque ali você era pai, eu dizia marido. Para ela, filha, lá é o diretor. O diretor, ele é de um jeito. Aqui eu sou seu pai. Né? Daqui a pouco eu sou o marido. Então, os seus princípios têm que ser os mesmos. Né? Mas quando eu vou na piscina, eu vou de calção de banho. Não vou de terno e gravata. Porque se eu vou de terno e gravata, eu estou louco. Mas quando eu estou no meu escritório, eu estou de terno e gravata. Então, para cada lugar também, e essa sabedoria de você poder desfrutar isso, né? Então, você desfruta a sua casa com a sua filha, com o seu filho, né? Quantas vezes ela estava no hospital e eu ia com aquele toquinho dentro de um cestinho, né? Levar para a mãe ver, né? Já caminhando, segurando para a mãe ver, né? Então, ou você... Aquilo que é importante, a gente arruma tempo. Então, se eu digo para o mundo inteiro que a minha família é importante, então eu tenho que mostrar para a minha família que é como? Arrumando dentro da minha agenda, do meu tempo, um tempo. Né? Um lugar, por exemplo, que eu não gosto, chama-se 25, 25, eu tenho pavor da 25. Mas, quando Dona Tininha quer ir na 25, eu vejo um dia na minha agenda, marco lá Cristina o dia inteiro e vou para o sacrifício. Né? Eu não gosto, mas eu vou feliz porque ela quer ir lá e vai ser bom para ela, então eu vou lá, entendeu? Deixa eu dizer aqui para o pessoal que sacrifício é esse que ele está dizendo. É aquela rua famosa lá em São Paulo. Tem 1 milhão de pessoas. 1 milhão de gente para lá e para cá fazendo compras das coisas mais variadas do mundo. Então, você imagina que para um homem ir lá passar o dia inteiro comprando só por muito amor a Tininha, né? Tem que ter muito amor. Mas a gente vai com alegria. Quer dizer, o amor é... Aprendeu. Que não era assim no começo. Isso. É? O amor então, é fruto de uma decisão. Então, Foi ficando. Vai ficando. Aí, quando você vai descobrindo, você fala, opa, isso é importante. Então, se é importante, eu vou arrumar um jeito de tornar isso um momento agradável para mim. Nem que seja me satisfazendo no prazer que ela tem de estar ali. Então, se é importante, eu tenho que arrumar tempo. Eu tenho que encontrar um tempo. Vai ser o tempo que ela quer? Às vezes não é. Ela tem uma necessidade, ela me fala, olha, eu preciso de tal coisa. Eu digo, ok. Então, eu vou arrumar um momento na minha agenda para atender a necessidade dela. E quando eu vou para atendê-la, eu vou por completo. É para ela aquele momento. O negócio é que você fica dividido, você não quer ir, você vai com mau humor, vai contrariado. Aí é melhor não ir mesmo. Mas quando você não vai, você perde. Por quê? Porque ela, se você está vendo, para os amigos vai, para a igreja vai, para não sei quem vai, para a mãe dele ele vai, para o pai ele vai, ou ela vai. Mas para mim, não vai, não faz. Para os outros faz sorrindo, para mim vem emburrado.
É muito interessante isso, né? Bem emburrado. Eu aprendi uma técnica agora, nesse último vez que nós fomos lá na 25. Né? O homem, a mulher estava distância comprando. Aí o homem pegou e ficou nervoso. Ele falou, gostou desse? Ele não falou nada. Você sabe o que a mulher fez? Pegou, deu para a menininha de 2 anos e mandou, leva para o papai o vestido dela. Olha. Quando ele viu, ele ficou todo faceiro porque a menininha levou. Digo, que truque legal, vou ensinar para as mulheres. E Dona Tininha comprou uns negocinhos que ela queria comprar. Uhum. Quando eu estava pagando, aí ela trouxe uma coisa na hora do caixa. Olha, faltou esse aqui. Aí eu peguei assim, como quem diz, quanto será que custa agora? Foi no pacote. Então, nessa hora, você tem que pegar a mão de Deus... Segurar e ir firme. Isso é feio, porque a vida é muito dura, Darleide. Você falou da crise agora há pouco. É crise, é verdade. Uhum. Agora, a maior crise está na sua casa. Quando as coisas não funcionam. Quando você, como esposa, como filho, como pai, não se esmera para criar um ambiente. E Deus quer muito, 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 muito que a nossa casa, apesar das lutas, dos problemas, seja um lugar especial. Uhum. Né? E um lugar especial, ele não acontece por acaso, ele é construído. Né? A gente tem que olhar para ele com amor, e ir construindo, e arrumando, consertando. Então, o grande desafio que a gente tem como cônjuge é olhar para nós e perceber o que temos que mudar. E trabalhar duramente para mudar. Você não sabe como fazer? Pergunta para alguém, lê um livro. Quer um livro bom para te mudar? A Bíblia. É o melhor manual que tem. Leia a sua Bíblia. Pergunte para ele, responde para você. Então, o inimigo está ali, tentando tumultuar a sua casa. Deus quer salvar. Você vai na palavra e você pega a palavra e lê a palavra. Deus te inspira. Deus te ilumina. Se faz entender. Aí, quando você entra em uma comunhão profunda com Deus, mais sincera com Deus, Ele vai mudar você. E vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade. E aí, essa comunhão com Deus muda a sua relação com a sua família, que vai mudar a relação com as pessoas que estão ao entorno. E aí a sua missão muda. Você para de querer ser um bom marido, uma boa esposa, para ser, não querer, para ser, e isso salvar pessoas. Tininha me disse, Alice, quantos casamentos foram salvos por isso? Não foi por mim, não foi por ela, foi pela oração, pelo poder do Senhor, que vem em nós, nos transforma pela comunhão com Ele, nos leva para um relacionamento diferente com Ele e com os nossos. A minha vida muda, a minha relação com os outros muda, com a vizinhança muda. Eles querem entender de onde que vem essa mudança. Vem do milagre do Senhor atuando na sua vida. E aí você pode levar essa bênção de uma vida feliz e melhor, apesar dos problemas, da dor e do pecado, para o seu vizinho, para o seu amigo. E aí, sabe o que você sente? A sua vida começa a valer a pena. A minha vida vale a pena. Não é quando estou administrando uma grande escola, mas é quando uma criança, um aluno, um pai, ele é transformado pela atitude de uma professora, pela minha atitude, pela atitude de alguém da limpeza, de alguém. É nessa hora que faz sentido. Então, pega a sua vida, segura na mão de Deus, ora, entrega seus problemas, trabalhe duro, Ele vai operar e vai mudar. E coloca como missão salvar outras pessoas. Quando você se propõe a salvar outras famílias, sabe o que acontece, Darleide? Deus salva a sua. Deus salva a sua. Então, a minha família foi resgatada pelo Senhor. E agora eu tenho a obrigação, a missão de ajudar outras pessoas. É dentro de uma luz de que, cuidando de outras famílias, não perca de vista a sua. A sua, claro, né? Claro. Porque tem alguns que se dedicam tanto a cuidar da família dos outros que esquece a sua. E deixa a sua. Aí a Bíblia diz assim para a gente, né? Que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua alma, você perdeu tudo. Né? Então, nessa lógica do Senhor, onde quando você tem a sua vida abençoada, eu me sinto, às vezes, assim, pequeno para fazer o que a igreja está me pedindo para cuidar das famílias da América do Sul inteira, adventista, não adventista, todas. É um desafio para mim. Claro, impossível para um homem, isso é de Deus. Então, o Senhor vai nos ajudar, a mim e aos meus colegas que estão espalhados pelo Brasil inteiro com essa tarefa, essa missão de pregar. Agora, é desafiador? É desafiador. Agora, quando eu olho para o que Deus fez comigo, o milagre na minha casa,
me dá desejo de que as outras pessoas também desfrutem o mesmo milagre, a mesma esperança, o céu que se aproxima, a volta de Jesus. É para isso que a gente vive. Então, quando a minha casa está em ordem, as coisas estão caminhando bem, eu devo gritar para o mundo que há solução, que há caminho, que no Senhor há a vitória, há milagre, a salvação. Mas não posso cuidar da minha casa, porque se eu cuidar de lá e esquecer da minha, não está certo. Mas se eu cuidar... Vem o inimigo, destrói a sua casa, rouba a sua moral. Se eu cuidar só de mim e esquecer de anunciar para os outros, também a gente fica com uma missão pela metade. É isso. Essa é a conversa maravilhosa com o pastor Wallace Barbosa, acompanhado hoje da sua esposa, Cristina. E o tema gira em torno de casamento, de família e, sobretudo, é aquilo que eu disse lá no comecinho, né? Tomada de decisão. Vai ouvindo aqui e decidindo o que aí no seu coração. Quero mandar um abraço para o Brício, que escreveu aqui para a gente. Por falar em abraço, agora há pouco eu me referi ao encontro de casais no cruzeiro, do qual eu participei como palestrante, mas eu devo dizer que foi organizado por uma igreja pequenininha, querida demais, que começou com um sonho pequenininho e se tornou um projeto muito especial, a Igreja do Monte Carmelo, aqui em Guarulhos. Um beijo para vocês, viu, lindos? Foi muito especial. O Brício pergunta assim: minha esposa tem fibromialgia e às vezes sofro por vê-la em crise de dor. É algo muito sofrido e temos que ter paciência. Olha aí um marido que sabe o que é dor da esposa, né? É isso mesmo. Tem que ter muita paciência na vida. O difícil é ver o outro sofrendo dor e não consegue fazer algo mais para tirar essa dor. O grande desafio é esse mesmo. Eu me sentia assim, pequeno demais, angustiado demais, porque você vê aquela pessoa que você ama tanto sofrendo e você não tem o que fazer. Né? E aí, no dia que eu descobri que a melhor coisa que eu podia fazer era amá-la e ter paciência, e ter bondade, e dar esperança, e dar alento, porque era tudo que eu tinha. Então, eu levava nos médicos, eu dizia, tem um remédio em tal lugar. Eu ia atrás, colocava o bebê dentro da cesta, colocava no carro e ia atrás. Agora, ia resolver? Talvez iria resolver, mas se não resolvesse, você tem que ter perseverança. É o fruto do Espírito Santo, Darlede. Na comunhão com Deus, então, Deus, pelo Espírito Santo, vai te dar paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança, perseverança. Agora, como é que você aprendeu a amar? Nessa inspiração, nessa mesma ideia que você está traçando, como foi que você começou a praticar, Cristina? E outra coisa, enquanto ele responde, na sequência eu gostaria que você dissesse como é que você recebia, porque para você também, na condição em que você estava, de receber o sacrifício dele, a confirmação da aliança, né? Em sacrifício, em dedicação, dormindo pouco, trabalhando muito, cuidando da sua filha, cuidando de você. Se não tem cuidado, você se sente a coitadinha, a inválida. Eu ia aspiar, mas nem é para aspiar, que você chegou a ficar sem caminhar. E pode ser que muitas vezes nós rejeitemos isso. Não quero seu cuidado, não, toca a sua vida, vai embora, me deixa, e rejeitar essa possibilidade. Então, fala se isso já aconteceu em algum momento, chegou a acontecer com você, de se sentir a coitadinha recebendo dele tudo e você naquela condição. Wallace, repete, em algum outro programa você disse, como foi que você aprendeu a amá-la na prática? Então, eu descobri que o amor era tudo que eu podia dar para ela, porque outras coisas eu não tinha para dar. Então, eu comecei a ler alguns livros. E a Bíblia, junto com um livro chamado O Lar Adventista. Eu ia lendo aquele livro e tentando descobrir as formas de como alguém ama o outro de verdade. E aí, quando eu descobri um conceito, eu tenho lá em casa uma caixa azul grande, eu pegava papéis e ia escrevendo como que aquilo podia ser uma realidade. Que ação eu podia ter na minha casa, coisa de professor, que ação eu ia ter na minha casa para que aquele conceito fosse real, ela sentisse, porque eu tinha uma meta. O meu sonho na minha vida era que a minha esposa voltasse a sorrir. Né? E o outro percebe quando você faz com amor, o outro percebe quando você faz por fazer. Né? Então, ela tinha que perceber de que aquilo era uma coisa que eu fazia com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. E você estava feliz fazendo aquilo? Feliz, não independente da situação dela, claro. a gente sofria, Claro. mas estava feliz por estar ali.
E isso é importante. Fazendo a diferença. Cristina, e como você recebia isso? Então, no começo, foi uma luta entre eu e Deus, primeiro, né? Porque eu achava que eu estava sendo castigada por alguma coisa que eu tinha feito e eu não me lembrava. Porque eu sempre tentei ser uma boa filha, né? Boa esposa e tal, né? E depois, ele sempre tinha uma passagem da Bíblia para ler junto comigo, quando eu estava chorando muito e dizendo por quê? Por quê, Deus? Por quê? Por que aconteceu isso? E aí, quando eu percebi que ele começou a mudar de atitude, não só lia a Bíblia comigo, ele começou a demonstrar realmente amor por mim nas atitudes que ele tinha comigo, que naquele caso de me colocar para caminhar junto, cuidar, me dar banho, passar os fomentos, os tratamentos todos, né, naturais que eu fazia. No começo, a gente se sente assim, impotente, a gente se sente a coitadinha mesmo, né? No começo eu me sentia assim, né? Depois eu comecei a perceber que não era dele que estava vindo, era uma coisa assim de Deus, não era ele estava fazendo só para eu me sentir bem, ele estava fazendo porque ele me amava, que ele queria que eu sorrisse, que ele queria me ver feliz, mesmo que eu não andasse, mesmo que eu ficasse numa cama, ele estava dizendo para mim, eu te aceito do jeito que você está, e eu vou fazer de tudo para você melhorar, nem que seja isso, um pouquinho. Se você sorrir, meu dia vai iluminar. Ele dizia, né? Se você andar um pouquinho, eu serei a pessoa mais feliz desse mundo. Mas não tem problema se você não andar também. Então, eu comecei a perceber que era uma coisa sincera e eu comecei a aceitar isso. Porque se eu começasse a me afastar, não quero, vou ficar na casa dos meus pais, deixa eu quieto no meu canto, eu ia ser dali para pior. Você estava dispensando o remédio, Estava dispensando o remédio. Dispensando a solução. Exatamente. Amor. E as pequenas atitudes que ele tinha para comigo é que fazia diferença e faz ainda, né? Então, não são grandes coisas, são pequenas coisas. No caso, no começo foi bastante, porque tinha que fazer tudo, coitado, né? Mas era assim o detalhe de fazer uma massagem no pé, de buscar um copo d'água. Hoje eu posso ir buscar minha água, eu posso fazer muitas coisas. Tenho minhas limitações, mas consigo fazer muita coisa. Mas às vezes eu mal falo, né? Você tá eu chamo ele de A em casa, né? Eu falo para ele que é A de amor e A de Alice, tudo junto. eu falo, você tá com sede? Ele, não, mas eu posso buscar água para você. Eu já sei que ela quer o água. modo de mulher pedir, né? Indo nas indiretas. Mas deu trabalho para aprender. Eu li muito para entender. Não foi de uma hora para outra. Não foi assim, né? Não é assim tão simples Mas assim. sabe resolver os códigos, né, agora. E sabe uma coisa que eu aprecio muito, eu vou falar, ele faz com certa frequência, e desde o começo ele começou a colocar essas gotinhas e eu apreciava demais. Então, como eu estava em casa e não tinha contato com o mundo, ele era meu contato com o mundo, né? Então, todos os dias que ele chegava, ele tinha alguma coisa para me contar. Aconteceu isso, isso, isso. Eu me sentia parte do mundo dele, né? Então, cada vez que ele chegava, eu ficava assim, o que será que ele vai me contar hoje, né? É uma coisa assim, nada a ver, mas é uma coisa lá de fora que ele trazia para eu fazer parte da vida dele. E eu digo isso sempre para ele, que todas as vezes que ele passa trabalhando, às vezes 3, 4 dias, às vezes viajando, quando ele chega, ele compartilha alguma coisa que só eu sei, ele fala assim, olha, isso daqui é só entre nós dois. Ai, que lindo. Eu me sinto a pessoa mais importante desse planeta, porque não é um presente. Ele está dizendo, em outras palavras, olha como eu te amo tanto que eu preciso compartilhar isso com você. E só você sabe. E só eu sei. Aí eu fico assim, nossa, como ele me ama. Olha que coisa, né? Pequenas atitudes. E às vezes de presente. Ele foi lá no centro de São Paulo, passou o dia por lá, resolvendo reuniões e tal, e volta, trouxe um cartãozinho, um bombonzinho, qualquer coisa. Eu estava passando assim, lembrei, sei que você gosta disso. E trouxe um negocinho de nada, um detalhe. São coisas que marcam. Então, ele tem essa agenda dele toda intensa, né? Eu aprendi a receber
a ajuda dele, né, em muitas coisas. Hoje já faço muitas outras, né, que não dependo dele mais. Mas essas o cuidado pequenas coisas demonstram o cuidado. Olha, eu Dona tenho uma Tininha já sugestão. fez 2 mestrados, Dona Tininha. 2 mestrados. mestrados. Uau! E uma marca da minha esposa que você pode ter e devia ter é a tenacidade. Ela não desiste, ela não se entrega, ela vai até o fim. Então, vá em frente. Uau! 2 mestrados, mas o maior doutorado que vocês têm é esse casamento, essa família e a bênção de Deus sobre vocês. Muito obrigada. Vou fazer um programa um dia só com a Tininha, para ela contar essas coisas assim, bem que a gente gosta também, claro. O Wallace, né, conta outra hora, mas ele vai ficar nos bastidores. Amados, muito obrigada. Um beijo muito especial para vocês. Estava aqui lembrando de uma viagem que a gente fez para Angola e ele lá, Tininha, eu preciso voltar para Tininha. E voltou antes por causa da Tininha, viu? Beijo, amados, um abraço muito especial. Guarde essas palavras no seu coração e deixe que o Espírito Santo habite em você, na sua casa, e você vai ver grandes diferenças acontecem em seu coração e em todo lugar em que você pisar. Bênção. Beijo. Até o próximo.